Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a greve dos trabalhadores do INSS e o ataque do governo Lula ao funcionalismo público. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental e indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, os trabalhadores do INSS estão há 50 dias de greve. 50 dias de greve. Aí eu te pergunto, você viu em algum veículo da mídia progressista uma notícia sobre a greve dos trabalhadores do INSS? Você viu as reivindicações? Você viu em algum veículo da mídia progressista que teve uma ocupação dos trabalhadores do INSS? Você viu que o governo Lula está perseguindo os trabalhadores do INSS, inclusive decretando a greve ilegal e descontando o salário de trabalhadores e trabalhadoras em greve? Se você não viu, isso mostra como a mídia progressista está se comportando cada vez mais igual a mídia burguesa, né? E aí você vai ver isso agora no meu canal, né? Porque a gente tem compromisso com a classe trabalhadora. A gente tem compromisso com as lutas populares, a gente tem compromisso com a Revolução Brasileira. E se o governo diz que é supostamente de esquerda progressista, se o presidente usa boné do MST, isso não muda a realidade, né? Porque, para quem é marxista, o critério da verdade é a prática política. Então eu vou explicar para vocês o que está acontecendo no INSS. Eu vou ler uma matéria que saiu no Em Defesa do Comunismo, site do PCBR, que é um dos poucos veículos, né, de esquerda, de imprensa popular que vem debatendo o tema. E vou ler também mensagens anônimas que eu recebi dos trabalhadores do INSS que estão com medo da perseguição. Estão com medo da perseguição. E aí veja, gente, o que é isso? O quanto isso é grave. Veja, eu recebi essa semana, agora que passou, e começo dessa semana, eu recebi 16 e-mails de trabalhadores do INSS diferentes, pedindo, pelo amor de Deus, para eu falar do tema, para entrar no debate, para publicizar o que está acontecendo. E todos os e-mails falavam assim: Jones, por favor, não divulga meu nome, que eu tenho medo de perseguição, eu tenho medo de represália. Vocês entendem a gravidade disso? Trabalhadores públicos sendo atacados pelo governo, lutando pelo básico. Já vou explicar para vocês que o trabalhador do INSS no salário base é menos que o salário mínimo. As pessoas têm medo de se pronunciar porque o governo supostamente de esquerda está perseguindo trabalhadores e perseguindo sindicalistas. Então vamos lá, vamos abrir aqui a matéria. Presta atenção, viu? Presta atenção que a coisa é grave. Trabalhadores da Seguridade Social realizam greve histórica e ocupam presidência do INSS. Vamos lá. Após mais de 50 dias de greve, veja, gente, vocês conseguem entender o quanto é grave ter uma greve de mais de 50 dias e provavelmente a maioria de vocês que estão vendo esse vídeo nem ficaram sabendo a partir da mal chamada mídia progressista. Pensem só na gravidade disso, viu? Pensem na gravidade disso. Vamos lá. Os trabalhadores do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, protagonizaram uma ação histórica ao ocupar a presença do órgão em Brasília, nos dias 4 e 5 de setembro de 2024. Essa medida usada foi uma resposta direta à brutal retaliação do governo, que prejudicou a greve, impôs descontos severos e tentou marcar faltas injustificadas. A Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social e o Comando Nacional de Greve utilizaram a ação para sublinhar a urgência de uma negociação real e reivindicar a justiça social e respeito aos direitos dos servidores. Vamos lá. Aqui explica um pouquinho mais o que é o INSS. E aí, gente, lê uma matéria completa só para eu economizar tempo. A reforma da Previdência, aprofundada pelo novo teto de gastos, é uma tentativa clara de desmantelar a Seguridade Social. Ao limitar os investimentos públicos, o novo teto de gastos ataca diretamente a Previdência Social, cortando recursos e ignorando as crescentes necessidades de uma população envelhecida e vulnerável. Esse movimento não é apenas um ataque aos direitos dos trabalhadores, mas um passo na direção à privatização e sucateamento dos serviços públicos. A luta e a reivindicação da categoria. Aí aqui tem algumas reivindicações, tem mais, a matéria resumiu elas, né, mas eu vou ler isso aqui e colocar algumas que ficaram de fora. Os trabalhadores do INSS que estão em greve há mais de 50 dias têm exigido uma série de melhoras fundamentais: recomposição salarial,
reestruturação das carreiras, cumprimento do acordo de greve de 2022, reconhecimento da carreira do seguro social como típica de Estado, melhora nas condições de trabalho. Gente, vamos lá. Aqui está uma síntese de várias reivindicações de trabalhadores e trabalhadoras do INSS, mas eu quero destacar duas para vocês. Os trabalhadores e trabalhadoras do INSS recebem no salário base menos de um salário mínimo. Aí, na hora que recebe o salário, ele tem um valor maior por causa de bonificação, gratificação, metas e tal. Mas veja como isso é um absurdo. Primeiro, esse salário base pequenininho faz com que, por exemplo, seja muito fácil você achatar o salário dos trabalhadores e trabalhadoras colocando metas irrealizáveis. Não cumpriu a meta, não bateu a meta, não vai receber a bonificação, não vai receber a gratificação. Ou seja, deixar um salário base ridículo, pequeno, é uma forma de dar mais poder ao governo do momento para destruir aquele órgão público e para atacar o funcionalismo público. Governo supostamente de esquerda deveria garantir um salário base bom, um salário base digno, e o que tivesse de meta, de bonificação, seria incentivo ao aumento de produtividade sem assédio moral, sem precarização. Mas veja, isso é prática de governo neoliberal. Deixa o salário base lá embaixo, miserável, e fica praticando assédio moral e fica praticando ataques permanentes aos servidores públicos, né, dizendo que se não cumprir as metas, se não fazer isso e aquilo, o salário vai ser um salário de fome. Aliás, é isso. A greve também reivindica o cumprimento da jornada de trabalho de 30 horas semanais que o governo Lula vem violando. Então, veja, enquanto tem um movimento pela redução da jornada de trabalho, pelo fim da escala 6x1, pela redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, os trabalhadores e trabalhadoras do INSS já têm direito a 30 horas semanais e o governo Lula não está cumprindo essas 30 horas semanais. Então eu espero que vocês entendam a gravidade disso, viu? Não é um governo de direita, né? Não é um governo do Tarcísio, do Zema e por aí vai. Percebe? Vamos lá. Dito isso, continuando. Os movimentos de negociação foram marcados por tentativa de diálogos ineficazes e imposição unilateral por parte do governo. A mais recente frustração foi a imposição de propostas sem ouvir os trabalhadores, onde mudanças foram apresentadas sem considerar as reais necessidades da categoria. Além disso, os servidores enfrentaram um golpe sindical quando a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, um ente com pouca representatividade nacional ligado à Central Única dos Trabalhadores, CUT, assinou um acordo sem a ciência dos demais sindicatos e sem avaliação da base. Esse golpe resultou na decisão da presidência do INSS de considerar a greve encerrada e impor faltas injustificadas aos trabalhadores que permanecem em greve. Tal medida pode levar à demissão por abandono de cargo, ameaçando diretamente os direitos dos trabalhadores. Vocês entenderam a gravidade disso aqui? O governo Lula, tal como fez na greve das universidades e institutos superiores federais, o governo Lula não negociou, chamou um sindicato pelego ligado à CUT, assinou um acordo que não representa a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras. A partir desse acordo, considerou a greve ilegal, está descontando o salário dos grevistas e pode demitir alegando abandono de cargo, abandono de função. Veja, isso é prática de governo de direita. Você que é da CUT, você que é militante sério, você deveria ter vergonha de estar numa entidade que pratica isso. Aí quer dizer que tem uma greve justa, uma greve necessária, greve de trabalhadores e trabalhadoras que no salário base recebem menos de um salário mínimo. O governo, ao invés de negociar, chama uma entidade ligada à CUT para assinar um acordo fantasma que não tem representação na categoria, que não foi aprovado em assembleia, que não tem aprovação da maioria dos trabalhadores. A partir disso, o presidente do INSS decreta a greve ilegal e começa a perseguir os trabalhadores e ameaça até demitir os trabalhadores por abandono de função. Veja, se fosse o governo Tarcísio fazendo isso, fosse o governo Romeu Zema, fosse o governo Cláudio Castro, se fosse o governo Jorginho Melo, fosse o governo Eduardo Leite, o que é que você diria sobre isso? Aí sobre o governo Lula é para ficar calado, é? Você que é militante da CUT, você apoia a perseguição a sindicalista? Você apoia descontar salário de grevista? Você apoia demitir trabalhador e trabalhadora que estão fazendo greve? É isso mesmo, gente? Voltando. Em resposta à retaliação, o Comando Nacional de Greve, em conjunto da categoria, ocupou a presidência do INSS em 4 de setembro de 2024. Essa ocupação durou 24 horas e foi uma demonstração de coragem e resistência. Os trabalhadores e trabalhadoras que participaram da ocupação conseguiram a revogação do ofício que impunha faltas injustificadas, mostrando a força e a determinação da categoria. Ou seja, os sindicalistas tiveram que lutar para o governo Lula
não está descontando salário e ameaçando demissão trabalhador e trabalhadora grevista. Vocês entendem a gravidade disso? Vocês entendem a gravidade disso, né? Aí quando eu falo que esse governo é um governo neoliberal, a galera fica puta e fica reclamando e não sei o que e por aí vai. E preste atenção, deixa eu até abrir a tela. A política do governo Lula de ataque aos trabalhadores e trabalhadoras do INSS não é o Congresso Nacional. Então não venha com a desculpa que o Congresso é foda e Arthur Lira é o Cetrão. É o governo Lula, é o Executivo Federal que, lidando com trabalhadores e trabalhadoras do INSS, decidiu assumir uma postura autoritária, uma postura antissindical, uma postura de perseguição a trabalhadores grevistas e que estão se mobilizando pelos seus direitos, porque, repito, trabalhadores e trabalhadoras do INSS, no salário base, recebem menos de um salário mínimo. Menos de um salário mínimo. E o governo Lula resolveu massacrar esses trabalhadores grevistas. E tiveram que fazer uma ocupação da presidência do INSS para não ter faltas injustificadas descontadas, porque não é falta, é greve, é movimento de paralisação. Vocês entenderam o absurdo disso, gente? Não dá para culpar o Congresso não, viu? Responsabilidade direto da presidência da República Federativa do Brasil, do governo Lula, do governo do PT. Após a ocupação vitoriosa, o Comando Nacional de Greve orienta os trabalhadores a fortalecer as caravanas dia 9 e 13 de setembro e ampliar a greve em todo o país. A pressão sobre os parlamentares e o governo é essencial para avançar as negociações e garantir demandas da categoria sejam atendidas. A luta dos servidores do INSS é uma batalha crucial na defesa dos direitos sociais e da Seguridade Social do Brasil. A ocupação da presidência do INSS é um exemplo brilhante de resistência e compromisso com a justiça social. Agora, mais do que nunca, é fundamental apoiar a greve e exigir que o governo negocie de forma séria e respeitosa. Veja, vocês entenderam a gravidade da situação, né? Eu li o trecho final até sem abrir a tela. E aí, veja, gente, eu vou ler um dos e-mails que eu recebi. Não vou citar o nome da trabalhadora que mandou o e-mail, mas eu acho que é importante ler isso, porque é fundamental para a gente entender a gravidade da situação. Maxwell, por favor, coloca na tela o e-mail que eu estou lendo, mas lembrando de ocultar o nome da trabalhadora, porque no corpo do e-mail ela fala o nome dela para a pessoa não sofrer de perseguição, né? Vamos lá. Os servidores do INSS estão em greves faz 50 dias. O governo, ao invés de negociar, judicializou a greve, efetuou descontos de 100% dos dias parados e ignorou as demandas da categoria. Se utilizou de uma entidade sindical que não representa as maiorias, a CNTSS, a entidade ligada à CUT, que eu acabei de falar, para assinar um acordo de greve sem ritos de assembleia e plenárias com as categorias de servidores. Isso em meio à reunião entre entidades e o governo no momento em que parecia finalmente iria ter negociação. Mas o governo decidiu acabar com a greve por imposição e ainda mandou, a partir de hoje, dar faltas injustificadas aos que mantiveram em greve. Estamos revoltados. Nós somos responsáveis por garantir direitos sociais fundamentais para a população, garantir a dignidade das pessoas que estão em momentos de fragilidade na vida. Aposentadoria, pensões por morte, salário maternidade, auxílio-doença são exemplos de benefícios previdenciários essenciais para a população. Atualmente, trabalhamos com um contingente reduzido, resultando em servidores desgastados e serviços atrasados. O governo não realiza concurso público com vaga suficiente para suprir a necessidade de servidores. Para tentar mitigar o problema de falta de servidores, reduz os horários de atendimento das agências, transfere a maior parte dos serviços para serem realizados de forma remota pelo telefone ou internet, de forma que desumaniza o atendimento ao cidadão que necessita dos serviços do INSS. O INSS instituiu um sistema de metas e pontuação que ataca nosso direito à jornada. Muitos servidores em trabalho remoto precisam trabalhar fora do horário comercial, pois o sistema do INSS está em constante mau funcionamento. Veja, esses servidores precisam arcar com todo o custo do home office, estrutura de equipamentos, internet, luz, e ainda trabalham sem direito à hora extra adicional noturno. Veja, gente, o governo Lula está obrigando trabalhadores do INSS a trabalhar de maneira home office, sem arcar com os custos de equipamento, energia, né, e internet, e sem pagar adicional noturno e sem pagar adicional de hora extra. Veja, o governo Lula, um governo supostamente de esquerda, que está adotando as piores práticas de teletrabalho feitas pelas empresas capitalistas. Então, todo mundo que trabalha em teletrabalho, que trabalha em casa, home office, conhece esses absurdos, né? Eu tenho vários amigos e amigas que, por exemplo, estão trabalhando em telemarketing home office.
né? Inclusive parentes meus, e a empresa não ajuda com custo de energia elétrica, com custo de internet, com custo de equipamento, não paga hora extra, não paga nada, e o governo Lula está fazendo a mesma coisa. Então assim, você que defende a classe trabalhadora, você que diz que é a favor do povo trabalhador, você acha que está correto o governo Lula não arcar com os custos do trabalho home office e não pagar hora extra e adicional noturno? Pelo amor de Deus, gente, vocês amam a classe trabalhadora, vocês defendem a classe trabalhadora ou vocês amam o Lula, são gado do governo Lula? Vocês vão defender um governo que está praticando as mesmas práticas de exploração, que é as mais brutais empresas capitalistas, é isso mesmo? Continuando a leitura do e-mail. O governo tenta, através de normas infralegais, atacar os nossos direitos trabalhistas e ainda ameaça descontos de salário em caso de descumprimento de metas. Nosso salário é composto, maior parte, por gratificações, fruto de greves anteriores. Nosso vencimento básico não chega a um salário mínimo, que eu acabei de falar várias vezes. Essa composição salarial em gratificação nos traz insegurança, pois nossos salários passariam em ser, sua maioria, passíveis de ser objeto de descontos produtivistas por imposição de metas inalcançáveis. Ainda mais com um sistema constantemente inoperante e computadores arcaicos. Agências foram fechadas, operam às vezes com 1 a 2 funcionários. Estamos sendo aos poucos extinguidos pelos sucessivos governos. Além da reforma realizada no governo Bolsonaro, que piorou demais, principalmente as aposentadorias e pensões, o sucateamento do serviço público tem um alvo claro, a privatização. O governo tenta tornar nossa greve ilegal, alega que nosso serviço é essencial para a população, mas não trata a nossa carreira e, consequentemente, a população que atendemos com o respeito que merecemos. Somos responsáveis pela concessão e manutenção de benefícios. Fazemos distribuição de renda para as populações mais necessitadas. Existem diversas cidades que a economia local gira em torno dos benefícios do INSS, o que é verdade, gente. Quase metade, inclusive, dos municípios brasileiros tem benefícios do INSS como uma das principais fontes de renda e elemento dinamizador da economia. Queremos melhoria nas carreiras para prestar um serviço melhor para a população. Contamos com seu apoio à nossa greve, com a divulgação do desmonte da Previdência Social. Então, quero dizer a todos os trabalhadores e trabalhadoras do INSS que estamos à disposição, vamos apoiar, vamos entrar nesse tema, dizer que o PCBR também está à disposição. Quem tiver denúncia, todo e qualquer trabalhador público, todo e qualquer trabalhador no geral, tiver a denúncia, pode mandar para o meu e-mail agenda, tá lá fixo no Instagram, no meu perfil do Instagram, tá lá o e-mail, que é para atividade, que é para não sei o que, mas a gente recebe denúncia também. Eu não gravei esse vídeo antes, porque eu estava viajando no Espírito Santo, percebe? E aí voltei para Recife nessa semana, então por isso que o vídeo só tá indo ao ar hoje. Veja, gente, é um absurdo isso, é um absurdo. E aí eu pergunto para vocês, quantos parlamentares estão falando disso, sabe? Quantas lideranças políticas? Quantas figuras da mídia progressista? Eu acho muito bom, eu acho fantástico que a gente tenha cada vez mais figuras de destaque, figuras parlamentares, que estão ganhando popularidade na internet, que estão virando fenômenos de comunicação digital, que estão aprendendo cada vez mais o uso das redes. Figuras como, por exemplo, a Erika Hilton é popularíssima na internet, é um fenômeno. O Guilherme Boulos é popularíssimo na internet, é um fenômeno. E várias outras figuras. Mas cadê, gente? Vamos lá? Vamos ajudar? Vamos engajar? Vamos dar visibilidade ao drama dos trabalhadores e trabalhadoras do INSS? Vamos denunciar os assédios morais? Vamos denunciar a prática de precarização do trabalho, vamos denunciar o governo Lula deixar uma categoria com salário base menos de um salário mínimo, vamos denunciar o governo não cumprir a jornada de trabalho de 30 horas semanais. Gente, vamos denunciar o governo colocar os trabalhadores e trabalhadoras de home office e não chegar junto com o custo de equipamento, de internet, de luz, não pagar hora extra, adicional noturno. Que silêncio é esse, pelo amor de Deus? Eu disse ano passado, né, e alguns companheiros e companheiras não gostaram, que a gente tem que se questionar, inclusive, para que serve esse campo de youtubers marxistas, né? Porque assim, se a mídia burguesa não fala, se a mídia progressista não fala, vamos a gente encampar essa luta? Vamos falar? Vamos aí, mande mensagem para seu comunicador, sua comunicadora preferida, pedindo para ele ou para ela, para engajar essa luta também, para falar da situação no INSS, no IBAMA, no ICMBio, para falar sobre os ataques ao funcionalismo público que estão acontecendo no Brasil inteiro, para falar sobre as PPPs, parcerias público-privadas, que o governo Lula, em parceria com as prefeituras e os governos do estado, estão empurrando no Brasil inteiro. Veja, presta atenção nisso aqui. Já está acontecendo a contra-reforma administrativa,
Só que ao invés de apresentar logo uma PEC, você começa a destruir os serviços públicos no plano municipal e estadual a partir de PPPs. Então acaba com o concurso público, mete PPP em todo canto, com apoio do governo Lula, com financiamento do BNDES, e aí, quando você destruir os serviços públicos municipais e estaduais, aí você aprova uma PEC só para atacar o serviço público federal, e aí vai estar mais enfraquecido, né, a luta dos servidores públicos, entende? Então a reforma administrativa já está acontecendo, tocada centralmente pelo ministro Fernando Haddad, que está metendo PPP, parceria público-privada, em todo canto, inclusive presídio, um silêncio da galera. Não é possível. Por fim, eu quero conversar com você. Aí, você que é cirista, ou você que é do PDT, e você que diz que o governo Lula é neoliberal, concordo, tamo junto. Você diz que Ciro seria uma alternativa, eu quero fazer uma pergunta para você. E o ministro Carlos Lupe, o ministro é do PDT, é o ministro da Previdência Social, né? O INSS está no arco da Previdência Social. Cadê a posição do ministro Carlos Lupe? Cadê o ministro Carlos Lupe defendendo os trabalhadores, as trabalhadoras que estão em greve? Cadê o ministro defendendo que o salário base não seja menos que um salário mínimo, garantindo dignidade salarial, garantindo 30 horas de jornada de trabalho, garantindo que se pague hora extra e adicional noturno, garantindo que tenha concurso público? Cadê o ministro Carlos Lupe peitando o Fernando Haddad e a Simone Tebet, que estão fazendo uma cruzada contra o BPC, atacando o direito de pessoas idosas e de pessoas com deficiência? Cadê a posição do Carlos Lupe? Cadê a posição do PDT em defesa dos aposentados e dos beneficiários de políticas sociais do Brasil inteiro? Cadê a posição, gente? Por que o silêncio? A prática é o critério da verdade. A mesma coisa que eu disse para o ministro Silvio Almeida, foi demitido por denúncia de assédio, mas eu falei que eu acho que quando o governo Lula proibiu o Ministério dos Direitos Humanos de fazer qualquer evento que lembrasse os 60 anos do golpe empresarial militar, eu falei que isso para mim é caso de demissão, porque ficar calado frente a isso é destruir uma biografia, né, do ponto de vista político, né, para além de outras questões. É a mesma coisa agora. Atenção, você que é cirista, você que é militante do PDT, você que defende que o PDT seria uma alternativa, que o trabalhismo seria uma alternativa ao neoliberalismo petista, essa é uma prova de fogo para você. Comece a pressionar, comece a ir para cima do ministro Carlos Lupe, que na prática é o presidente do PDT, é quem manda no PDT, para saber a posição dele em relação à greve dos trabalhadores do INSS. Vem cá, o PDT vai ficar calado, é? Então quer dizer que o PDT vai ser cúmplice do neoliberalismo petista e o PDT vai ajudar o PT e o governo Lula a esmagar, a atacar, a perseguir os trabalhadores e trabalhadoras do INSS? É isso mesmo? Vamos lá, gente. A prática é o critério da verdade. Você que diz que defende a classe trabalhadora, você que diz que tem compromisso com a classe trabalhadora, você que é trabalhista, cadê sua cobrança ao presidente do seu partido, porque na prática é isso, ao Carlos Lupe, que é ministro da Previdência Social e, pelo menos até onde eu soube, por informe dos trabalhadores do INSS, não está do lado dos grevistas, pelo contrário. Vamos lá, gente, bora fazer uma cobrançazinha boa, necessário, né? Porque, repetindo, a prática é o critério da verdade. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.